Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar a usinagem no nosso torno TRC2 de uma peça em ferro fundido coquilado. É uma peça que já vem da fundição, ela vem muito irregular. Eu vou depois segurar ela. Eu vou segurar ela depois aqui pela parte da frente dela. Vocês vão ver o batimento dela que está bem irregular. Mas depois colocando o contraponto no quadrado, ela tem um quadrado, eu vou fazer a usinagem alinhando pelo quadrado interno e vocês vão ver aí então desde a programação até a usinagem final e o acabamento, dando também uma retirada nessa parte bruta da parte de trás dos dentes aqui, ó. Então, vai ficar um vídeo um pouquinho mais extenso, mas se você já sabe sobre programação em G-Code, pode pular aí direto para a parte da usinagem. É uma usinagem que a gente colocou num avanço curtinho, porque a peça realmente, mesmo colocando o contraponto, o batimento dela, ele estava oscilando bastante, então a gente deu uma margem e a gente foi tirando bem devagarinho para que a peça ficasse bem adequada e não forçasse a máquina também. Então, te liga aí. Bom, tudo começa então numa ferramenta CAD. Aqui eu estou usando o SketchUp Make para fazer então o desenho, que são só as linhas da minha peça. Aqui eu já deixei pronto então na perspectiva ali do eixo verde e do eixo vermelho. A gente vai desenhar no sentido negativo desses eixos. Aqui está o eixo azul, né, que seria o eixo de cima, né? Então, olhando nessa perspectiva aqui, a gente vai desenhar como se aqui estivesse a placa do torno. Eu vou desenhar um quadrado aqui. Ó, aqui estaria a placa do torno, né? E aí aqui estaria a nossa peça, que viria, aqui está o centro da peça. Aqui está, no caso dessa peça em ferro fundido, os dentes dele. E aqui está o pescoço comprido. Aqui está o centro dele. O outro lado a gente não desenha, a gente desenha só o lado negativo aqui do eixo verde e do lado negativo aqui do eixo vermelho. Então aqui é o sentido do nosso torno Z e aqui é o sentido X do nosso torno. Então a gente precisa dessa linha aqui, ó, que é a linha da peça que vai ser usinada. Eu vou apagar isso aqui, só para demonstrar, né? A nossa ferramenta de corte, ela vai começar aqui, né? Ó, aqui vai ser a nossa ferramenta de corte. Ó. Só para orientar, né? A ferramenta de corte olhando de cima do torno, ela vai estar aqui. Aqui está a placa, como eu tinha desenhado. E para o nosso programa CAM fazer as linhas de corte, ele precisa dessa linha aqui. Então, vou tirar isso aqui. Desenhei apenas para dar uma perspectiva. Então a gente precisa desse desenho. No caso desse desenho aqui, ó, o que a gente traçou? A gente traçou do zero, que é onde tem que começar o desenho, até aqui, que é o raio 15. Essa peça tem 30 milímetros de diâmetro final. E aí daqui até aqui são 50 milímetros. A medida pode ser vista aqui, ó. Aí ela tem um pescoço de 7 de raio, mais 7, né? Os 15 mais 7, com 3,8 de espessura. E aí aqui ela vem nessa direção aqui, 13,8. Ou seja, ela tem aproximadamente, deixa eu fazer uma linha aqui, ela tem aproximadamente, ó, 32,5, aproximadamente não, ela tem 32,5 de raio, ou seja, ela tem 65 milímetros de diâmetro, essa coroa aqui do pinhão. No caso, a gente não tem que desenhar isso aqui, a gente desenha só este contorno aqui. Feito esse contorno, a gente vai exportar. A gente vai selecionar essa linha que a gente desenhou muito rapidamente. Se mudar os diâmetros da peça, a gente muda os diâmetros aqui, tanto no comprimento como no diâmetro. Se tiver algumas formas cilíndricas
ou umas formas redondas, a gente vai efetuar tudo por essas ferramentas básicas aqui de desenho. A gente pode fazer inúmeras peças aqui, como eu já fiz em outros desenhos. A gente pode fazer aqui apontando o raio, a gente pode fazer inúmeros desenhos e recortar para deixar a linha que a gente quer depois. Depois, com esse desenho pronto, a gente seleciona ele, com essa ferramenta aqui de seleção. A gente vai em arquivo, exportar aqui para DXF ou STL. Na verdade, a gente vai querer o DXF. Vai aparecer essa janela, a gente vai deixar em milímetros, ok? E aí aqui nessa outra janela a gente vai escolher linhas, lines, e ok. Aqui a gente vai salvar na pastinha que nós estamos fazendo. A gente vai salvar esse DXF, ponto .dxf, que é uma extensão, não é mais a extensão do arquivo do SketchUp que nós estávamos. A gente pode salvar também esse projeto do SketchUp, como eu já salvei aqui, em ponto .skp. Mas o que a gente precisa agora é em ponto .dxf para importar este arquivo. Eu vou salvar aqui nessa pastinha do teste raio. É igual esse desenho aqui que eu já salvei. A gente vai salvar aqui para a gente importar ele pelo GrubbleGru. Então, aqui eu até posso salvar ele aqui. Vou substituir. Foram exportados 5 linhas. As 5 linhas são exatamente essa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas foram exportadas. Saindo daqui, salvar as mudanças. Eu vou botar não. Eu poderia salvar. E aí eu vou abrir o meu arquivo CAM, que no caso o que eu escolhi aqui é esse GrubbleGru, que é um arquivo gratuito. Aqui então eu abri a versão 3.47. Nessa versão aqui, a gente tem que escolher a perspectiva aqui de cima e importar aquele desenho DXF, que a gente acabou de exportar do SketchUp. Aqui no meu já está selecionado Leitz, Unimat, que são é o modelo da máquina. Existem várias máquinas nesse programa aqui, fresadoras de 5 eixos, por exemplo. Se eu mudar aqui e escolher uma fresadora de 5 eixos tal, ele vai atualizar para uma outra máquina. Então, provavelmente, quando você baixar e instalar esse programa gratuito aqui pela primeira vez, vai aparecer uma outra máquina. Vai ter que vir aqui, escolher Leitz, que é torno em inglês, e escolher Unimat. Clicando aqui, ele vai buscar esse torno aqui, que é um torno bom para fazer essas simulações. Aqui é o diâmetro de início, ou seja, o nosso código ele vai ser zerado a partir desse diâmetro de início, e depois eu vou explicar um pouquinho melhor. A ferramenta funciona assim, então tudo que for nessa direção de movimento no X vai ser menos X, tudo que for nessa direção vai ser menos Z. Então, para cá é menos Z e para cá é menos X. Porque a ferramenta trabalha assim, tu tem que determinar o diâmetro máximo da peça bruta, que no caso eu estou considerando 65 milímetros aqui dos dentes da peça, né, de ferro fundido, e aí depois a gente vai fazer os cortes, a gente vai utilizar aqui para fazer os cortes internos. Bom, eu já fiz um projeto para poupar tempo aqui, então eu vou abrir esse projeto e vou explicar como é que eu fiz ele. Mas antes eu vou importar o arquivo para mostrar como seria importar o DXF. Importo o DXF por aqui, em File, importo DXF. Eu venho aqui na pasta onde eu salvei. Foi esse aqui. Então, clicando aqui, veio a peça, o programa já coloca ela numa perspectiva 3D. Ele rotaciona aquela linha, que é essa linha branca que a gente fez no SketchUp, ele já rotaciona e deixa na perspectiva em 3D para nós, para a gente ver como a peça ficaria. Aqui a gente já pode conferir se é isso mesmo, se não teve nenhum erro de desenho, e não teve. Então, aqui está o diâmetro de início. Eu posso mudar esse diâmetro de início? Posso, eu posso diminuir. Mas se eu botar aqui, por exemplo, e clicar na origem aqui, ele vai estar iniciando a usinagem já numa parte onde a peça ela se choca com a peça. Então, esse programa eu preciso definir um diâmetro de início um pouquinho maior ou igual
ao diâmetro da peça. Então eu ajusto essa linha e clico aqui em origem, para ele zerar o ponto a partir desse início aqui. A partir disso, aqui é só para visualização. A gente vai para a aba 2D, que é onde a gente vai criar o código. Ó, aqui ele deixa só o eixo do torno, com aquela linha que a gente desenhou, que é a linha que importa, e a linha amarela, que é o diâmetro de início. Isso é o que importa para a gente fazer o nosso código. E mais a ferramenta também, né, que eu esqueci de demonstrar aqui. Aqui, ó, quando eu clico aqui, ó, em cima do leite, ele abre esses parâmetros, ó, do torno, e essas informações da posição, ó, que estavam deslocadas para cá, ó, elas vêm para cá no software. Então fica esse bloco, mas esse bloco aqui nessa coluna, e aqui expande as informações da ferramenta. Essa ferramenta aqui, Parameter Tool, é uma ferramenta que eu já mexi nela. Provavelmente vocês não vão encontrar ela assim, fininha, porque a ferramenta influencia no corte. Então eu vou mostrar aqui quando a gente gerar o código, onde é que a gente coloca as informações para deixar ela mais fininha, mais próxima de uma ferramenta com uma ponta que não vai interferir no trajeto da usinagem. Então aqui no 2D, a gente vem em Drawings, e aí em Layer, com o botão direito, a gente vai expandir essa janela, Create Job, a gente vai botar Hug and Finish. Quando a gente clicou em Hug and Finish, automaticamente ele já cria uma sugestão de corte, baseado nos setups originais da máquina. E isso aqui que a gente vai alterar agora para mudar essas linhas verdes. Essas linhas verdes é que formam o G-Code, os comandos que a máquina vai receber depois. Aqui nós temos então a aba geral, a aba de desbaste, a aba de finalização e aí aqui a aba de ferramenta. Eu já fiz esse projeto, então eu vou abrir ele e mostrar quais os parâmetros que eu já deixei programados. Vamos lá, eu vou fechar esse arquivo, ó, que a gente tinha programado, no xizinho aqui, eu excluí, certo? Excluí tudo de novo. Eu só vou abrir, vou dar um load project, porque cada projeto que a gente faz aqui a gente pode salvar. Então, como eu já fiz esse projeto, tô no teste raio, ó, esse aqui, ó, é a parte 1. Eu fiz em duas partes, eu posso juntar depois no mesmo código, mas eu vou mostrar uma parte de cada vez. Então, abrindo esse primeiro projeto, tá aqui ele, ó. Eu vou aqui para o 2D, para a gente conseguir enxergar melhor as configurações. Aqui, ó, em Jobs, clicando aqui em cima, aparecem as configurações que eu programei. A gente não consegue informar para a ferramenta que já existe um corte, como no caso dessa ferramenta, dessa peça fundida, né, que ele tem que começar por aqui. A gente informa o diâmetro inicial e a ferramenta programa já um código desde aqui, como se tivesse uma barra bruta daqui até em diante, ele programa usinando. Então eu vou mostrar agora como é que a gente vai gerar esse código, mas a gente vai abrir o código, que é um bloco texto, a gente vai excluir as linhas do código até aqui onde nos interessa, aproximadamente, para que ele comece a vir direto aqui e a usinar essa parte aqui da ferramenta e não gastar tempo ficando movimentando a ferramenta de corte nesse espaço aqui vazio, que a gente sabe que não vai ter nenhum material. Mas antes disso eu vou mostrar como é que ficaram as configurações. Aqui no Free Entry eu deixei Yes, no Smart Clearance eu deixei Yes, no Hug eu deixei ativado, Offset de 0 para essa parte, essa usinagem aqui, com Plunge Feed Rate de 100, Feed Rate de 100, esse Rapid Feed Rate de 200, esse Indent Left de menos 12.8, esse aqui limita para a direita e para a esquerda o quanto que eu quero, qual o espaço de usinagem. Por exemplo, eu vou botar aqui ó, menos 5,
Ó, tu vê que ele já avança mais. Então eu posso avançar ou recuar a usinagem conforme este parâmetro. Esse é o recuo da esquerda, né? Tem um recuo da direita também, ó, que eu posso colocar 5, aí ele vai recuar nesse campo aqui, ó. Ó, ele aumentou para cá. Ou eu posso botar negativo, menos 10, por exemplo, ele vai recuar para cá. Então eu posso limitar a criação do código dentro de uma faixa, tanto na direita como na esquerda. Aqui no caso, inicialmente eu tinha deixado assim, ó. Do ponto 0, ele vai usinar até esse intervalo aqui, ó. E o código ele gera toda a linha, né? Se eu zerar isso aqui, por exemplo, ó, no limite da esquerda, ele vai gerar um código até a peça. A peça que eu tinha desenhado era daqui até aqui, até aqui, até aqui. Então ele cria um código para usinar toda a peça. Mas eu quero usinar primeiro esse intervalo aqui. Esse intervalo. Então para usinar esse intervalo, eu vou diminuindo aqui no left até que eu achei o ponto de menos 12.8, onde eu faço só essa parte quadrada. E essa outra parte eu vou fazer num segundo código. E aí aqui eu não botei finish. Em outros vídeos eu mostro sobre a finalização. A finalização eu vou usar nessa parte aqui, que essa parte ela tem uma interpolação entre dois pontos nos dois eixos, né? Então não é como aqui que só anda num eixo. Só no eixo Z, por exemplo, depois recua no X, depois vai no eixo Z de novo. Então aqui a gente usa a finalização, porque ela interpola. Feito isso, a gente vai salvar esse código aqui. Eu vou salvar esse código. File Save G-Code. Na pasta ferro fundido, aqui no teste raio. Eu vou gravar aqui. Esse aqui já é o código que eu já deixei ele otimizado, né? Eu vou botar aqui B. Teste 2, parte 1, raio B. E vou abrir ele aqui agora para a gente conferir, né, o que ele salvou. Teste raio, ó, teste raio B. Um TXT ele salva. Vou deixar aberto aqui. E aí eu vou deixar ele recuado. Eu vou deixar ele recuado aqui para deixar esse bloco texto aqui na lateral e poder comparar o que está acontecendo aqui, né? Este arquivo ele é gerado exatamente assim, né? Então eu, para otimizar ele, o que eu fiz? Tudo que está entre parênteses é comentário, eu posso excluir. Então eu prefiro excluir esses comentários aqui para ficar mais fácil depois de enxergar os códigos. Então aqui eu vou excluindo e eu vou pular essa parte até o final, que eu já excluí todos esses comentários, que são as linhas que estão entre parênteses. Então aqui eu excluí todos os comentários. Eu excluí só para ficar mais didático aqui esse vídeo, tá? Não precisa excluir os comentários, mas para que a gente possa falar só o que realmente a controladora ela vai processar. Aqueles comentários, eles são ignorados pela controladora. Tudo que está entre parênteses é só para o usuário, como nós agora, a gente possa abrir e ler e entender assim, alguns comentários que a gente queira deixar aqui como lembretes, né? Então eu tirei para que fique só realmente o código que a controladora ela vai processar. Então aqui está a primeira linha do código, a segunda linha, a terceira e assim por diante. É num bloco texto, o nosso G-Code é isso aqui, são linhas bem simples, o código G-Code ele é simples, ainda mais quando o código é o G1, é o G2, que são códigos de interpolação linear. Existem outros códigos, né, G1, G2, G3, e aí vai até os códigos mais complexos, que tem ciclos de trabalho, mas esses códigos aqui são bem simples, como o G1. O G1, a gente declara a velocidade, aqui o software declarou 1000, mas a nossa máquina vai até 200, eu posso já editar e deixar 200 aqui. E aí aqui começa a primeira linha, ó, ele vai dizer a velocidade, tudo que vem depois do F informa para a máquina qual a velocidade em milímetros por minuto. Então esse código aqui gerou, porque a gente informou aqui 100 milímetros no feed rate,
Então ele gerou aqui 100 milímetros depois do F. Então F100, quando a máquina lê isso aqui, ela vai entender que ela é para ela andar a 100 milímetros por minuto. E ela vai ir para a posição x menos 0.2. Lembrando que essa posição aqui é a posição da ferramenta inicial, que nós devemos zerar essa posição. Quando a gente posicionar a ferramenta lá fisicamente no torno, a gente vai zerar essa posição tanto no eixo X como no eixo Z, e a partir daqui vai começar a rodar esse código. Ele vai andar com 100 milímetros por minuto na direção do X-, que é para cá, X- é nessa direção, Z- é nessa direção. X- seria em direção ao usuário, né? E Z- seria se afastando da placa. Então, como eu tinha dito antes, a gente vai trabalhar só na região negativa, ou seja, indo em direção à placa e indo em direção à peça. Então, o primeiro movimento é x menos 0.2, que é em direção à placa. Eu vou ampliar aqui para mostrar. Ó, esse primeiro deslocamento desse pontinho até aqui é essa primeira linha aqui, ó, x menos 0.2. E por que 0.2? Porque a gente indicou que o avanço na profundidade ia ser 0.2. Se a gente mudar aqui, vai aumentar ou diminuir essa linha e vai gerar uma informação diferente aqui. Depois de ter dado esse avanço em direção ao x negativo, né, ou seja, aqui estamos no zero, vamos no menos 0.2, a próxima linha ela indica que nós vamos avançar na posição do z até o z menos 50. Eu posso até trocar isso aqui para ficar mais simples. Isso aqui foi esses menos 49.999 é um erro de cálculo, que na verdade é menos 50. Dá na mesma deixar um ou outro. Então, com uma velocidade de 100 milímetros por minuto, de novo indicando, ele vai até o z menos 50. Por quê? Porque ele está no z0 até então. Ó, ele veio para cá, aqui é o zero, aqui, tudo aqui é z0, porque o z se mexe nessa direção aqui, ó. O z menos vem para cá, o z mais vem para cá. O x menos vem para cá, o x mais vem para cá. Aqui é o nosso ponto zero, porque nós vamos zerar a máquina bem nesse ponto aqui. E quando a gente avançar menos 0.2, aqui, na segunda linha do código, a terceira linha do código vai ser andar até o z menos 50. Então vai ser vir deste segundo ponto aqui, que é bem onde está na pontinha do mouse, em direção ao z menos 50. E o z menos 50, conforme o nosso desenho, é até onde termina o pescoço mais fino da peça, então até aqui. E aí aqui se repete esse ciclo até chegar ao final. Ele vai retornar para o x0 por uma questão de segurança, então quando ele chegar aqui no z menos 50, ele vai voltar, vai retornar para o z0. Então ele retornou para o x0 e aí nessa velocidade superior aqui, que é uma velocidade só de deslocamento, ele volta para o z0. Quando ele voltar para o z0, aqui, ele já tinha avançado esse 0.2, esse menos 0.2. Então agora, em vez de avançar menos 0.2, ele vai avançar menos 0.4, porque é de 0 em 2 em 0 em 2 que ele vai avançando. Então o próximo avanço, depois de ele ter retornado para o x0 e para o z0, quando ele estiver na posição 0, 0, ele vai dar um avanço no x menos 0.4. Ele vai vir para cá. E vai fazer o mesmo ciclo, vai até o z menos 50, e aí ele vai retornar, ao invés do... nesse código, quando ele chegar aqui, nessa segunda linha, aqui, em vez de ele retornar para cá, ele retorna sempre 0.2 e volta. Depois, quando ele vier para cá, ele retorna 0.2 e volta, e assim sucessivamente. Mas, como eu tinha dito antes, a gente sabe que a peça bruta, a peça já em ferro fundido, ela não tem material aqui. Então, ela tem até um certo ponto, medindo várias peças, que elas são bem irregulares, a gente vai dar uma tolerância, né, uma folga, mas a gente sabe que essa parte aqui, ela não precisa. Então, a gente vai tirar essa parte aqui. A gente vai tirar simplesmente excluindo. Ou seja, a gente vai excluir linhas aqui até que a gente chegue num ponto que ele começa a partir daqui, mais ou menos, ou daqui. A gente vai definir um ponto de diâmetro
que a gente queira que inicie no diâmetro, aqui é 30 milímetros o diâmetro da peça, né? O ponto que eu vou querer que ele se desloque e comece a fazer todo o ciclo de usinagem, eu escolhi o ponto menos 10.5. Por quê? Porque menos 10.5, eu tirando 10.5 de raio, eu estou tirando 21 no diâmetro. A gente tinha escolhido 67 de diâmetro originalmente. Então, tirando 21, a gente fica com um diâmetro aí de 46 milímetros para a gente começar a trabalhar. E a gente poder mexer, tirar alguns materiais que vão estar aqui sobrando e de uma forma irregular. Então, se eu quero que ele vá para o menos 10,5 direto, todas essas linhas iniciais eu vou excluir. E eu vou achar onde é que está essa linha aqui que ele joga para o menos 10.5 ao invés do menos 0.2. Ó, aqui ele joga para o menos 0.2, vai para o menos 50, volta para o x0. Menos 0.4 no x, vai para o z menos 50 e volta depois para o z0. Ó, aqui ele vai então progredindo, ó, o menos 0.8, depois x menos 0.1, x menos 1.2, x menos 1.4, e aí vai. 1.6, menos 1.8, x menos 2, x menos 2.2, x menos 2.4, x menos 2.6, x menos 2.8, x menos 3, x menos 3.2, x menos 3.4, x menos 3.6, 3.8, 4. Eu vou avançar aqui para ir mais rápido. Ó, x menos 0.9, x menos 9.2, x menos 9.4, 9.6, depois 9.6, 9.8, x10, 10.2, 10.4. Aqui ele manda para o x menos 10.4. Então, o que está em cima aqui, se eu simplesmente selecionar e excluir todas essas linhas aqui, eu vou estar modificando o meu código. Só não posso excluir a primeira linha, né? Mas até essa aqui, ó, eu vou excluir elas, deletei elas, e estou dizendo para o meu código que ele não é essa parte verde, ele é iniciando aqui, ele vai vir para cá, e aí daqui ele vai começar a fazer esse ciclo de desbaste. Então, eu reduzi o meu código de uma forma que ele ficou mais otimizado, ó, ele ficou com menos linhas. E linhas que eu consigo enxergar e consigo adicionar alguns detalhes, modificar algumas coisas que eu na prática vou precisar fazer para que funcione bem. Porque isso aqui é uma ferramenta, né, que me fez e não sabe como é que está a minha peça, não sabe qual é o material exato da minha peça. Então eu vou precisar acertar estes pontos. Então aqui eu já informei que eu vou direto do meu ponto 0 para o x menos 10.4. Na verdade eu vou botar aqui x menos 10.5. Então eu vou já reduzir 21 milímetros de diâmetro, ou seja, 10.5 de raio. Então, se eu tinha 67 de diâmetro, menos 21, estou falando agora em desbastar aqui 40, a partir do diâmetro 46, e não mais do 67. Bom, aí existem outras modificações que a gente precisa fazer também para otimizar o código e deixar ele mais redondo para na hora da prática ele poder usinar bem a peça. Aqui eu tenho o código que eu já fiz algumas modificações, vendo na prática. Isso aqui eu coloquei esse código e tinha visto que algumas coisas tinham acontecido, alguma usinagem, a ferramenta entrou muito rápido, ou tinha muito material em determinada parte, e fui abrindo aqui e fui ajeitando. E eu vou mostrar agora esses ajustes para vocês entenderem o que eu modifiquei e o que isso se traduz no código. Aqui está o código final. Ele começa com a mesma... Eu vou diminuir aqui. Aqui ele começa com a mesma linha, né? Só que
na segunda linha também é igual, ele vai lá para o menos 10,5. Só que na terceira linha, ou seja, logo que ele vem para o menos 10,5, né, na segunda linha, em ambos, enquanto o código original ele é uma programação sempre igual, avança no x, menos 50 no z, volta. Vai no x, mais um pouquinho, vai menos 50. A nossa peça ela não está regular, ela é uma peça em ferro fundido cheio de irregularidades. Então o que eu fiz de modificação? Ao invés de na terceira linha aqui já mandar ela para o menos 50, como ela foi programada inicialmente pelo programa, eu mandei ela para o Z menos 47, ou seja, 3 milímetros antes aqui, antes de chegar nessa partezinha aqui, que é a partezinha que eu já quero acabada, mas ela não está assim, ela está com irregularidades. E eu não quero que a ferramenta chegue rápido aqui e se choque para usinar. Eu quero que ela chegue um pouquinho antes, no Z menos 47, que é o que eu botei aqui, e aí ela avance até o menos 50 numa velocidade menor. E aí a quarta linha eu escrevi aqui F10, uma velocidade bem menor, e vocês vão ver na prática a diferença da ferramenta ela avançar numa velocidade mais devagar. Então, para fechar até a posição menos 50 no Z, numa velocidade reduzida e poder tirar bem tranquilamente esse material. E aí depois eu programei aqui para ela avançar até o menos 14,8, ou seja, até aqui mais ou menos, numa velocidade 10 também, no x menos 14,8. Porque eu vi que eu poderia chegar aqui tem muita área também que não precisa a ferramenta ficar passando aqui indefinidamente, mas essa parte que ela precisava ser corrigida. Então, no momento que chegar devagarinho aqui, ele vai avançar aqui até o menos 14,8 e aí depois ele vai retornar para o menos 10, ou seja, ele vai retornar porque aqui a gente tem um zero. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14. Ele avançou até o menos 14, vai voltar até o menos 10, e aí ele vai lá para o Z0, para que ele possa daí iniciar daí de novo as passadas. Ele vai até o x menos 14,8, vai fazer o mesmo ciclo. Ele vai até o Z menos 47, ele vai depois até o Z menos 50 nessa velocidade reduzida, depois ele recua sempre 0,2, ele recua 0,2, ou seja, de menos 14,8, ele vai para menos 14,6 para ele poder voltar. E assim ele vai avançando, ó, de 0,2 em 0,2. Ele estava em x menos 14, ele foi para x menos 14,8, ele vai para x menos 15. Ele faz esse mesmo ciclo. É fácil fazer essas alterações depois que tu define esses padrões. Por exemplo, aqui ó, nesse código, eu vou definir que ele vai até o menos 47, como eu defini, certo? E aí aqui ele vai fazer um avanço, deixa eu botar maiúsculo aqui para ficar no padrão, com uma velocidade apenas de 10 até o Z menos 50. E aí aqui ele vai fazer a velocidade com 10 no x menos 14,8 e aí depois ele retorna o F 200 no x, eu botei aqui menos 10 e vai para o Z0. A partir disso ele vai para o F. Aqui, na verdade, eu não tinha excluído, né? Na verdade, era x menos 14,8. Então, esses blocos aqui, ó, eu vou até o x menos 14,8. Eu vou excluir eles, porque não tem necessidade de todas essas rotinas aqui de corte. Então, o x menos 14,8 está aqui, ó. Busquei ele aqui. Então, agora, eu diminui mais ainda o código, né? O código está isso aqui só agora. Então, depois que ele voltou para o Z0 aqui, ó, conforme esse código original, menos 14,8. Aqui, ó, eu vou começar a repetir o quê? Esse código que eu fiz aqui, ó. O Z menos 47 e o Z menos 50. Eu vou copiar ele
e eu vou colar em cima dessa linha. Ó, repararam que ficou igual? Ó, ficou igual. E aí agora é um copia e cola. Ó, essa linha está igual a essa aqui está igual a essa aqui está igual a essa. Em cima dessa aqui eu vou colar de novo. Colei, ó, Z-47, Z-50. Essa aqui está igual a essa está igual a essa está igual a essa. Em cima dessa aqui eu vou colar de novo. Ao invés de ir direto para o Z-50, ele vai até o Z-47 na velocidade de 100. Depois até o Z-50 ele vai numa velocidade de 10. E assim sucessivamente. Ó. Eu vou sempre colando em cima do Z-49.9. Aquele ajuste de movimento, né? Que é se deslocar até o Z-47 com essa velocidade e finalizando até o Z-50 com uma velocidade menor. Então, esse ajuste aqui, depois de enxergar no código, é bem fácil de fazer. Ó. Eu só estou colando em cima do Z-49.9, que era o ponto que ele se deslocava, essa alteração de linhas. E terminou por aqui. Ó, terminei. Igual ao que ficou aqui. Ó. Acredito que tenha ficado igual, né? Ó, Z-18.4. Aqui eu até fiz menos 49. Depois eu até diminuí para deixar mais rápido. Ó. Chegou um ponto aqui no código que eu comecei a mandar ele direto para o 49, não para o 47. Deixa eu ver em que ponto que foi. Aqui, ó, no ponto no x-15. A gente pode alterar isso aí também, não tem problema nenhum. X-15, ó. Ó, aqui no x-15, 14.6, aqui, nesse aqui, ó. 14x-14.6, x-15. X-14.6, x-15. A partir daqui ele vai para o menos 47, Z-47. Aqui eu começo a mandar para Z-49. Então eu posso alterar isso aqui para 49 e substituir essas linhas aqui. Ó, onde é 47 ele vai até o menos 49 direto. Ele vai um pouquinho mais rápido porque aqui a gente na prática a gente vê que o material ele já foi retirado mais rápido, né? Aqui tem um que eu não tinha trocado. Deixa eu copiar e colar em cima aqui, ó. Então o Z-49 vai substituir todos os Z-47. Tudo que é Z-47 fica para Z-49. Isso aí. Então a gente fez, na verdade eu fiz mais rápido do que isso, né? Aqui eu estou mostrando, né, o entendimento de como a máquina é controlada. A máquina é controlada por isso aqui, né? É algo bem simples, que depois que a gente começa a enxergar as posições, aqui a posição 0, a gente começa a entender que a gente pode mandar a máquina até aqui, começar a fazer essas usinagens, esses ciclos de usinagem a partir desse ponto, porque aqui embaixo não tem material. A gente começa a abrir o bloco texto, que é o que a gente manda. O G-Code é esse bloquinho texto, é exatamente isso aqui. A gente começa a mexer e a editar diretamente por aqui. A gente acaba nem usando mais o software. O software é só um auxílio inicial para gerar essas linhas aqui. Mas muita gente até acaba criando e escrevendo direto aqui, acaba nem passando pela ferramenta CAN. Mas é um auxílio interessante ter, porque às vezes tem algumas usinagens circulares que aí já fica difícil, mais complicado. Então a gente vai usar então esse, eu não vou salvar aqui, mas ele ficou praticamente igual o código, né? Eu já tenho esse código aqui, que é o código que eu vou usar agora para fazer então essa usinagem nessa primeira parte. Sobre essa finalização aqui na prática, imagine que a gente vai posicionar aqui num ponto 0, que a gente vai determinar a partir
eu vou utilizar o centro, né, da ponta e vou vir em 67 do positivo, e quando chegar no 67 positivo eu vou dizer que ele é o 0. Mas na hora de usinar, talvez fique ali, em vez de 30 milímetros, vai ficar 30.5, ou 30.4, ou 30.3, porque vai ser difícil usinar e deixar na medida na primeira vez que a gente for usinar. Depois que a gente acertar ali a correta posição, a gente pode trocar as peças e ir usinando as seguintes, que elas vão ficar daí dentro da medida. Mas quando a gente for setar a primeira peça, vai ser muito útil ter um código que ele faça só a última passada, que é essa última linha aqui, ó, até esse último ponto. E aí, como a gente já gerou toda essa rotina de cortes, é só a gente pegar essa rotina e salvar como um segundo corte de finalização, deixando só essa última passada, que é onde ele vai até o último X ali, X menos 14 alguma coisa, e deixar só essa passada, e depois retornar para o 0. Eu vou abrir aqui os dois códigos, mostrar como é que eu fiz. Esse aqui é o da parte 1, certo? Que a gente já ajustou ali, que eu mostrei como é que eu fiz. E esse aqui é o da finalização. Ó, repara que eu deixei a primeira linha, né? E aí eu fui buscar a última linha desse código aqui, que é onde ele vai, na verdade, até o x menos 18.4, que é a última finalização que ele faz. Ó, rolando lá para baixo, qual é o último ciclo que ele faz? Aqui ele vai no x menos 17.8, na verdade ele está retornando. Daí aqui ele avança no menos 18.2, aí avança até o menos 49, ele faz aquele avanço no z menos 50, numa velocidade mais baixinha, aí ele retorna para o x menos 18, né, para ele poder retornar, vai até o z0, e aí aqui ele faz o último passe, ó, x menos 18.4. Eu simplesmente deixei essa linha aqui, ó, em diante, que é o mesmo código daqui. Eu deixei essa linha e a primeira, né? Deixei essa primeira linha aqui, excluí todo o resto, então eu selecionei isso aqui tudo e deixei só essas 5 linhas. Para quê? Na prática depois vocês vão ver ali como é que vai ficar uma sobrinha ali, 30,6, 30,3, 30,4, não sei. E aí eu vou, se é 0,3 de diâmetro, na verdade é 0,15 no raio. Então eu adianto aqui no sentido negativo 0,15, o x, 0 de novo. Na verdade ele vai estar aqui, né? Eu percebi que a peça ficou no raio 0,15. Eu vou avançar aqui 0,15, vou zerar, e a partir desse novo ponto 0 eu vou rodar esse código. Esse código vai ir de novo na última linha lá, no último ponto do x, que era o menos 18.4, e ele vai corrigir a peça. E vocês vão ver na prática como ele vai corrigir bem certinho e a peça vai ficar com o diâmetro correto. Então na prática agora vocês vão entender esse código de finalização, que eu vou utilizar nessa primeira peça que eu vou estar usinando, setando a máquina, né? A primeira peça fixada, eu fixei bem rente aos dentes, né? Para que essa peça aqui e os dentes eles fiquem o menos oscilatórios possíveis. E vamos testar aqui só o batimento. Dá para ver que está bem feio, né? A parte aonde nós usinaríamos. A parte dos dentes está bem rente, né? Tu vê que não tem oscilação, muito pouca. E onde está preso na placa, muito menos. Está girando sem batimento nenhum. Agora, aqui se propaga um batimento que dificulta bastante a usinagem. Então aqui eu tenho a minha peça posicionada. Eu centralizei ela com o contraponto, que é aqui. Então ele não está centralizado aqui com as castanhas, com os dentes, mas sim aqui. Então o batimento da peça estava irregular. Aqui eu vou ligar o torno, já deu uma melhorada. Então a gente vai usinar a partir dessa posição aqui. E o meu ponto 0 já é esse onde está a ferramenta. Então aqui é o meu ponto 0 de acordo com o código que eu mostrei anteriormente. Então ele vai usinar no sentido negativo do X e no sentido negativo do Z. Aqui está a controladora, já botei em pendrive.
Então eu vou buscar o primeiro arquivo, que é a parte 1. Então a partir daqui, quando eu der o start, ele vai começar a usinar. Então eu vou ligar agora o torno. Uma velocidade aproximada de 500 RPMs. Aí, vou dar o start aqui.
Finalizada a usinagem, foram 18 minutos, quase 19 minutos, em função da peça não estar uniforme, e utilizarmos então esse avanço bem baixinho, uma velocidade bem baixa para a gente alinhar a peça. A peça agora então já está alinhada, vamos fazer a medida dela para fazer a finalização. Eu tinha feito o zeramento a partir desse diâmetro aqui, né? Então, como existe uma resistência e existe até uma flexão da peça, a peça ficou com 30.45 e 30.40. Eu vou passar para aqui e a gente vai corrigir no eixo X. Nós vamos corrigir no eixo X para ele diminuir esse ponto 45 no diâmetro. Aqui na ponta, na extremidade. E aqui no final dela. Vou usar então o ponto 45 como referência. Então, para dar mais um passe no arquivo de finalização, eu vou corrigir a posição do eixo X em ponto 45 no diâmetro. Então aqui no raio eu vou mexer em ponto 22,5. Então eu vou dar um Shift, vou botar um Go to Zero só no X. E aí eu vou selecionar que vai ser menos 0,225. Então aqui eu vou dar um Enter, a máquina automaticamente se deslocou 0,45 no diâmetro ou 0,25. E aí aqui eu vou zerar agora essa posição. Eu vou apertar no Shift, Zero de novo, zerei. Então aquele ponto que estava adiantado no raio, menos 0,225 ou menos 0,45 no diâmetro, agora é o meu novo zero. Então eu vou agora escolher o arquivo de finalização, que é só o último passe, para não ter que gerar todo o arquivo de novo e ficar esperando. Eu gerei um arquivo só com o último passe. E eu vou gerar ele agora, executar ele para ele só retirar esse ponto 45 no diâmetro. Então a máquina já reposicionada, um ponto 45 no negativo ali, 0,45 menos, né, no diâmetro do eixo X. Liguei e vou dar o start no arquivo de finalização. Ele vai dar só uma passada. A máquina retornou para o ponto zero, corrigido, então a princípio esse vai ser o ponto inicial das minhas próximas usinagens. Ponto 98, e aqui na extremidade 29.95, 96. Eu vou pegar o rolamento lá para tentar encaixar ele aqui agora. Aqui eu tirei a ponta rotativa, eu dei uma leve desbastadinha aqui, porque como eu iniciei bem nessa posição, ficou um leve chanfrinho aqui que eu deveria ter tirado em função que a ferramenta não tinha espaço para entrar. Mas só dando uma rebarbadinha aqui para conseguir botar o rolamento. Tá aqui ele. Entrou bem justinho e bem certo. Com quase nada de folga. Na verdade a folga que tem é dos rolamentos e não do eixo interno. O eixo interno ele tá bem justo. E agora eu vou devolver o mangote
para usar o último corte para tirar essa rebarba aqui, ó, desse lado aqui, ó, não desse, só desse daqui. E aí, pessoal, curtiram o vídeo? Então se inscreve no nosso canal, dá um joinha para nós aí, dá uma curtida para nós, que nos ajuda bastante, e até o próximo vídeo.